Todos que foram para essa ilha desapareceram sem deixar rastros. Nosso planeta ainda esconde muitos mistérios de nós. Alguns deles desafiam nossa compreensão da realidade, outros foram esquecidos pela história. Nessa ilha, por exemplo, uma colônia inglesa inteira desapareceu sem deixar vestígios, apenas com uma pista intrigante deixada em uma árvore. Já essa aeronave desapareceu misteriosamente nos céus depois de enviar uma mensagem em código Morse 4 minutos antes do pouso. Já nessa outra história, esses dois colegas de trabalho afirmaram que foram abduzidos por 3 seres extraterrestres enquanto pescavam. E hoje vamos te mostrar os 9 mistérios mais aterrorizantes e não resolvidos da história. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Agora vamos ao vídeo. Mary Celeste, o mistério do navio fantasma. No dia 4 de dezembro de 1872, um pequeno veleiro britânico chamado Dei Gratia navegava pelo Atlântico a 400 milhas ao leste dos Açores quando avistou o Mary Celeste, um veleiro de 3 mastros. Ambos haviam partido de Nova York um mês antes com destino a Gênova, na Itália. Além da tripulação composta por 7 marinheiros, o Mary Celeste levava como passageiros a mulher e a filha pequena do experiente capitão Benjamin Briggs. O Dei Gratia era um cargueiro que contava com uma tripulação de 7 homens liderados pelo capitão Morehouse, um bom amigo de Briggs. Logo que avistaram o navio, ficou claro que alguma coisa estranha havia acontecido ao Mary Celeste. Suas velas estavam rasgadas e colocadas de forma errada e ninguém estava pilotando. Quando os tripulantes do Dei Gratia subiram a bordo e chamaram o capitão Briggs, a única resposta foi o silêncio. Não encontraram ninguém. Também havia desaparecido o bote salva-vidas, aparentemente teria sido lançado ao mar. A caixa de bússola foi lançada ao chão e o aparelho náutico destruído. A proa do barco abandonado apresentava perfurações de 1,5 metro acima da linha d'água, mas, apesar disso, estava em perfeitas condições de navegabilidade. Jamais se chegou a uma conclusão do que poderia ter causado esse feito. Não havia sinal de luta ou de qualquer distúrbio. Sob o convés, um cenário arrepiante indicava uma fuga apressada. Na cama do capitão estavam espalhadas roupas, cobertores e a boneca de uma criança, como se às pressas os passageiros tivessem sido evacuados. As provisões encontravam-se em perfeita ordem, comida e bebida suficientemente para a viagem. Chegaram a mencionar pratos e xícaras ainda sobre as mesas com a comida intocada. A carga do Mary Celeste, 1.700 barris contendo álcool industrial, estava no porão, mas 9 barris haviam sido abertos e esvaziados. A fama do Mary Celeste se espalhou, imortalizando seu nome como uma das mais famosas lendas de navios assombrados. Mais de 100 anos depois, o enigma do Mary Celeste persiste, dando origem a muitas hipóteses e teorias. O que teria acontecido com a tripulação do pequeno cargueiro? Qual teria sido o seu destino? Steindeck, a aeronave que desapareceu nos céus. Em 2 de agosto de 1947, o voo CS-59 da companhia aérea British All American Airways partiu de Buenos Aires, Argentina, às 13h46 com destino a Santiago, Chile. Com 11 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros, a aeronave Avron Lancastrian, de 4 motores, apelidada de Stardust, era conduzida pelo experiente piloto Reginald Cook e por Norman e Donald como primeiro e segundo oficiais, respectivamente. O operador de rádio era Dennis Hammer, que, assim como os outros, tinha um longo histórico de serviço civil e em combates. Em um voo de 3 horas e 12 minutos, a rota previa sobrevoar a 18 mil pés a cidade argentina de Mendoza, localizada no Cordilheiro dos Andes. Durante boa parte do trajeto, tudo ocorreu muito bem até que o avião passou por Mendoza e foi atingido pelo mau tempo. Com ventos acima de 160 km por hora, às 17h41, o Stardust estava próximo do vulcão Tupungato, a cerca de 80 quilômetros de Santiago, quando um operador de rádio do aeroporto Los Cerrillos recebeu uma mensagem em código Morse indicando que a aterrissagem seria em apenas 4 minutos, onde ele disse: ETA Santiago 1745 Steindeck. O operador não entendeu o significado da palavra Steindeck. Assim,
que pediu esclarecimento, a equipe de voo a repetiu 2 vezes. Depois disso, a tripulação não entrou mais em contato e a aeronave nunca pousou na pista do aeroporto. O desaparecimento causou alarde entre as autoridades e as pessoas. Um relatório de um operador de rádio amador alegava ter recebido um sinal fraco do CS-59, criando a expectativa de que houvesse sobreviventes, porém, todos os esforços da equipe argentina de busca para descobrir algum vestígio do paradeiro da aeronave falharam. O chefe da BSAA, o vice-marechal aéreo Don Bennett, chegou a conduzir uma busca particular que durou 5 dias, mas também não encontrou pistas. Com isso, foi redobrada a atenção sobre o que poderia significar a palavra Steindeck transmitida. A mídia e o público ainda falavam incansavelmente sobre o incidente ufológico do Roswell, que aconteceu no Novo México semanas antes. Portanto, abdução alienígena ou destruição por OVNI se tornaram 2 das explicações para o avião nunca ter aterrissado. Roanoke, o mistério sombrio da colônia perdida. A colônia perdida de Roanoke representa um dos enigmas mais assustadores e duradouros da história, onde uma colônia inglesa inteira desapareceu sem deixar vestígios, deixando para trás uma única pista esculpida em uma árvore. Na parte final do século XVI, Sir Walter Raleigh tentou, em 2 oportunidades, estabelecer um assentamento inglês permanente na América do Norte. A primeira tentativa de estabelecimento da chamada colônia de Roanoke aconteceu na ilha de Roanoke, no condado de Dare, atual Carolina do Norte, em 1585. Após o fracasso, uma segunda colônia foi estabelecida em 1587 na ilha, depois que Sir Walter aprovou uma carta corporativa para fundar a cidade de Raleigh. Aproximadamente 115 pessoas concordaram em ingressar na colônia, que era composta por londrinos de classe média, homens, mulheres e crianças. Após um ano difícil de fundação, o prefeito John Wright viajou à Inglaterra para solicitar recursos e ajuda. Após seu retorno, 3 anos depois, White descobriu que o assentamento havia sido abandonado e que sua esposa, filhos e todos os colonos haviam desaparecido misteriosamente. A palavra Croatoan foi esculpida em uma árvore dentro dos limites da colônia e eram os únicos sinais que apontavam para uma explicação. Os croatanos eram uma tribo que residiam na ilha de Hatteras, junto com um nativo americano chamado Mantell, que havia aprendido inglês para atuar como intérprete. Alguns historiadores argumentam que os colonos podem ter viajado para o interior e morrido devido ao esforço. Outra teoria propõe que os colonos se reassentaram na ilha de Hatteras. Entretanto, nenhuma dessas especulações foi comprovada ao longo desses mais de 400 anos. Bloop, o misterioso som do fundo do mar. Em 1997, um som subaquático intrigante apelidado de bloop ecoou pelo Oceano Pacífico, o que os hidrofones da Administração Oceânica dos Estados Unidos captaram era algo muito estranho. Aquele era o som mais alto já registrado no oceano, na região marítima da América do Sul. O som vinha de mais de 4 quilômetros de profundidade. O som era tão alto que não poderiam ser de uma criatura viva, ao menos que a tal criatura fosse incrivelmente grande. Não havia criatura reconhecida que poderia gerar tamanhas ondas sonoras. Foi cogitada, então, a possibilidade de um animal marinho desconhecido pela ciência, mas também passaram a analisar possibilidades como fontes naturais não vivas. O mais aceito é que o som foi causado por um iceberg gigante rachando. Muitos anos depois, a teoria do iceberg ganhou mais dados a seu favor, pois identificaram grandes blocos de gelo flutuando por regiões que poderiam causar o efeito do som bloop. Mesmo assim, ninguém está totalmente certo de que o bloop não tenha sido emitido por uma criatura abissal, gigantesca e totalmente desconhecida. A abdução em Pascagoula, o sequestro alienígena mais convincente da história. Em 1973, nos Estados Unidos, 2 homens afirmaram que foram abduzidos por 3 seres extraterrestres enquanto pescavam. Em 11 de outubro de 1973,
Os colegas de trabalho, Charles Hickson e Calvin Parker, decidem pescar após o turno e vão até o rio Pascagoula, no estado do Mississippi, Estados Unidos. De repente, eles começam a ouvir um zumbido, que ficava cada vez mais alto. Ao olhar para cima, se deparam com fortes luzes azuis irradiando de um objeto não identificado, que media cerca de 9 metros de diâmetro. Essa é a história de uma suposta abdução alienígena, uma das mais bem documentadas da história que atraiu a atenção da mídia internacional. O sequestro é marcado principalmente pela verdade com a qual os dois homens contavam sua experiência, convencendo até os mais céticos. Hickson e Parker alegam terem sido abduzidos para dentro da nave extraterrestre, onde foram objeto de algumas experiências. Os homens afirmam que durante todo o tempo que permaneceram dentro do OVNI, estavam conscientes, mas de alguma forma paralisados. Ambos contaram que foram puxados para cima em direção ao OVNI. Parker, em entrevista ao jornal Sun Herald, disse que flutuava para dentro da nave. 3 criaturas, então, os levaram para uma sala e examinaram seus corpos durante alguns minutos. Ao retornarem ao solo, correram desesperados para a delegacia mais próxima. Contaram a Glenn Hyder, xerife do condado de Jackson, no Mississippi, que foram sequestrados por ETs. O policial, desconfiado de que eles pudessem estar mentindo ou bêbados, pediu para que um teste do polígrafo fosse realizado. Parker e Hickson passaram no teste e ainda mostraram uma perfuração que tinham no braço, como prova de que estavam falando a verdade. No dia seguinte, a história tinha ganhado as manchetes de jornais americanos e internacionais. Jornais curiosos e ufólogos viajaram para Pascagoula em busca de detalhes e uma possível entrevista com os sequestrados. Os mais céticos diziam que os homens estavam inventando a história para chamar a atenção, enquanto ufólogos reconheciam que a experiência era de fato verdadeira. Chuva de carne em Kentucky. Em 1876, uma fazenda no estado americano de Kentucky testemunhou uma chuva de carne cuja origem ainda é um mistério após 140 anos. Tudo começou quando, em 3 de março de 1876, a mulher do fazendeiro Allen Crouch, de Olympia Springs, em Kentucky, viu pedaços de carne cair do céu enquanto fazia sabão na propriedade. Ainda de acordo com a mulher, os pedaços de carne pareciam cartilaginosos, ao passo que caíam no chão. Um dos gatos dos fazendeiros aproveitou o momento para se esbanjar de comer, não apresentando sintomas de nenhuma doença mais tarde. Ganhando notoriedade, o caso chamou a atenção de especialistas no assunto. Benjamin Ellington, caçador local da época, mencionou já ter visto esse tipo de carne antes, que parecia ser carne de urso. O caçador demonstrou estar seguro em sua opinião, afirmando que a carne tinha traços de gordura semelhante aos de ursos. Por sua vez, um açougueiro local também provou um pedaço e disse que não tinha gosto nem de carne, peixe ou frango. Uma das teorias dizia que o material não se tratava de carne, mas sim de uma espécie de geleia formada por bactérias no estoque, que geralmente se precipitam com a chuva. Contudo, segundo o relato da Sra. Crouch, não estava chovendo no momento. O que você acha sobre essa chuva? Teria coragem de experimentar essa carne dos céus? Deixe nos comentários enquanto vamos ao próximo item. A Cachoeira do Diabo. Cachoeira sem fim, localizada nos Estados Unidos, também conhecida como Cachoeira do Diabo. Em inglês, The Devil's Carol, intriga cientistas. Até hoje ninguém descobriu onde ela termina. A curiosa cachoeira já foi cenário de um filme protagonizado por Megan Fox em 2009. O longa, batizado de Garota Infernal, se passa na fictícia cidade de Devil's Carol, justamente conhecida por possuir a cachoeira. Apesar da cidade ser fictícia, o cenário é real. A curiosa cachoeira fica localizada dentro do State Park, em Minnesota, nos Estados Unidos. A grande corredeira faz parte do rio Brule, que em certo ponto de sua extensão divide-se em 2 cachoeiras diferentes. Uma que alimenta o Lago Superior, também é em Minnesota, e outra que ninguém descobriu ainda aonde vai parar. A questão é que a água cai em um buraco sem fim. Já foram realizados diversos testes jogando corante na água,
ou lançando um GPS no buraco, porém o aparelho perdeu o sinal e o corante jamais foi encontrado de novo. Até agora, para os cientistas, esse túnel por onde a água desce não deve ser muito longo, uma vez que são formados de riolite, uma rocha vulcânica muito dura, que não sofre erosão com a água, mas nada havia sido comprovado. A falta de explicações lógicas transformou a Cachoeira Devil's Carroll em uma das maiores curiosidades de Minnesota. Finalmente, em 2017, geólogos resolveram o mistério usando modelagem digital de fluxos de água e taxas de erosão. Concluíram que a piscina de mergulho ocidental se conecta ao rio, mas a abertura é extremamente estreita e irregular, impedindo a passagem de objetos visíveis antes de depositar a água de volta no riacho. Assim, a ciência revelou segredos por trás da Devil's Carroll, que por tanto tempo deixou os visitantes perplexos. Apesar disso, os buracos e cavernas ao longo do rio ainda permanecem como perigosas curiosidades. Civilização perdida na Amazônia. Em 2010, a descoberta de um complexo de pirâmides enterrado na floresta amazônica brasileira revolucionou a compreensão da região, antes considerada historicamente desabitada. O antigo complexo, conhecido como Monte Grande, apontou para a existência de uma civilização sofisticada e populosa que prosperou na selva há mais de 3.000 anos. As enormes obras de terraplenagem, incluindo uma pirâmide de 100 metros de altura, foram expostas pelo desmatamento na Amazônia. Escavações subsequentes revelaram um complexo completo com praças residenciais, estradas e paredes defensivas circundando a pirâmide central. No topo da pirâmide, os arqueólogos encontraram um espaço de culto dedicado a divindades, acessível por uma escada central. Os artefatos descobertos, como esculturas em pedra em relevo, ferramentas de cerâmica e conchas de caracol, indicam uma cultura avançada que atribuía alto significado cultura ao caracol. O achado mais surpreendente foi a presença de restos humanos cobertos por camadas endurecidas de conchas de caracóis, sugerindo práticas cerimoniais. Contrariando suposições anteriores de uma Amazônia subdesenvolvida, a descoberta do Monte Grande mostrou que a floresta tropical apoiava uma cultura avançada envolvida em agricultura, arquitetura, arte e religião. A civilização, estimada em dezenas de milhares de habitantes, revelou uma sociedade estável e florescente que valorizava a paz. Entretanto, o destino final da civilização permanece envolto em mistério. Cerca de 300 habitantes aparentemente desapareceram sem explicações claras. As escavações em andamento prometem continuar remodelando nossa visão histórica sobre o poderoso monarca amazônico, destacando como até mesmo áreas há muito consideradas inabitáveis podem esconder sociedades incríveis que ainda temos que compreender. Mas agora me conta, qual item mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários. E vou te deixar 2 vídeos incríveis para você assistir agora mesmo. Até já!